Bem-vindos a Meet Point. Eu sou Nélia Lino, radialista, produtora e apresentadora do programa Perfil, há 18 anos no ar, na Rádio Grande Rio FM, em Petrolina. Aqui, na Meet Point, através das mídias sociais, vou conduzir os nossos entrevistados no podcast A Vida de, por Nélia Lino. Vamos saber quem são, vida familiar, trajetória profissional, o que os move, quais seus sonhos e planos e como pretendem realizá-los. Então, já fica o convite. Se inscreva no canal do YouTube MP Meet Point para embarcar conosco nessa jornada. Ele é natural de Porto Velho, Rondônia, filho de Dorinha e Uirandê Castro, irmão mais velho de Anderson e Alisson. Esse último, cantor católico. Casado com a baiana Binha, pai de Gabriel, Sofia e Cecília, avô de Alice. Radicou-se no Vale do São Francisco em 2018, mas sua história com essa região vem de 2014, quando começou a empreender aqui. Cristão, regido pela fé, na trajetória profissional, já atuou na política, porém, a veia empreendedora pulsou mais forte. Instalou em Juazeiro a primeira cervejaria artesanal da Bahia e em Petrolina, o Colégio Cristão, que em menos de um ano de funcionamento já se tornou referência no segmento da educação. Eu estou falando de Emerson Castro, ou simplesmente Emerson Cristão. Olá, tudo bom? Boa tarde, Emerson. Boa tarde, prazer, privilégio estar com você, viu? Fiquei super feliz quando você aceitou o convite para a gente bater esse papo aqui, porque realmente você é inspiração. Oxe, na verdade eu fiquei muito honrado. Primeiro por estar com você, tua trajetória é linda, né? A tua história com a comunicação aqui se mistura com a história do desenvolvimento do Vale. E segundo, para aprender também muito da história da nossa cidade. Eu falo da nossa porque eu já adotei como a minha terra. Sim. Meu pai falava muito isso, meu pai é de Roraima, a família da minha mãe que é de Porto Velho. Sim. São minha bisavó, avó, mãe, eu e 3 filhos, são 5 gerações nascidos em Porto Velho. E meu pai já morou 50 anos em Rondônia e ele falava, filho, a terra da gente não é onde a gente nasce. Onde a gente nasce, a gente coloca na certidão de nascimento. A terra da gente é aquela que a gente escolhe para ser feliz. Ou que nos acolhe para sermos felizes, né? E aqui eu me sinto muito, muito em casa. Eu amo minha cidade, eu amo minha terra. Minhas memórias afetivas estão todas lá, meus amigos de infância, a comida maravilhosa do norte. Mas em Petrolina foi a primeira vez que eu fui para algum lugar e realmente me senti fruto da terra, né? Filho e fruto da terra. Muito bom. Eu vou começar lhe perguntando. Defina Emerson Castro por Emerson Castro. Nélia, eu responderia que eu seria um inquieto, né? Empreendedor inquieto. Hoje eu não sou mais, hoje eu estou muito em paz. Eu estou em paz com o que a gente está fazendo, eu estou em paz comigo. A gente chega no meio século, né? A gente começa a ponderar que legado a gente deixa para a vida. Sim. E hoje eu percebo que eu posso entregar algo para minha família, para minhas filhas e filho, para a cidade, que é algo que efetivamente edifica a cidade, que vai estar servindo a outras pessoas além de mim mesmo. Então eu hoje sou um empreendedor cristão. Né? Muito bacana. Então eu quero começar lá da sua infância, tá? Queria que você fosse lá atrás buscar qual é a sua primeira memória de infância, assim, porque a gente sempre tem aquela, a partir de 3 anos, 4 anos de idade. Qual é a tua primeira memória de infância? Nélia, assim, sabe que eu não tenho muita memória de 3, 4, 5 anos. Eu me lembro, na infância, de ir para quermesses com a minha avó, com a minha mãe, de participar de festejos de São João, né? Minha família toda é católica praticante. E, assim, de estar junto com meu pai.
desde muito cedo. Com 10 anos eu já trabalhava em meio período, com 11 anos eu já tinha carteira assinada. Eu brinco que, e é verdade, que eu vim saber a regra do impedimento, eu já era casado. Eu nunca joguei bola. Então, ou eu estava na escola ou eu estava trabalhando. E tudo que eu queria fazer de esporte, de curso, tinha que ser no horário fora do horário do trabalho e horário da escola. Então, a minha memória sempre foi de estar observando meu pai, acompanhando meu pai. E as memórias de infância da escola, né, que são aquelas que todo mundo guarda num cantinho bem carinhoso do coração. Mas em casa, com seus irmãos, né? Como era a convivência? Como eram as brincadeiras de vocês dentro de casa? Porque chega um momento que você para brincar, por mais que você tenha trabalhado fora muito cedo, né? Mas sempre tem um momento dentro de casa que um brinca com o outro e até briga, né? Aquela arenga, eu não vou dizer nem briga mesmo, vou dizer arenga. Arenga. A gente fala implicância ali um com o outro. A diferença de idade minha para os meus irmãos é de 3 anos. 3 anos para o irmão do meio, que é o Anderson, e 6 anos para o irmão mais novo. Então, 3 anos, quando a gente é novo, é um mundo, né? Os alunos do 4º ano não se misturavam com os alunos do 3º ano. Sim. 1 ano de diferença. Então, 3 anos era muito novo. E a gente não tinha muita brincadeira junto. No fim de semana sempre, né? Estava em casa, estava brincando. Empinando papagaio, lá a gente chama de papagaio, aqui é pipa, galeto, né? Sim. Mas era final de semana e sempre com arenga. Uma arenga boa, né? Aquela arenga salvar um implicando com o outro, mas cada um, a gente sempre se amando muito. Meus irmãos eu amo muito, amo de coração. E apesar da distância, o Alisson mora no Rio de Janeiro, o Anderson continua em Porto Velho. A gente mantém o contato, graças a Deus, como irmãos, que não podia ser diferente. Ô Emerson, você falou que muito cedo estava vendo seu pai trabalhando e muito cedo também você foi trabalhar. Mas assim, foi uma questão sua ou foi mesmo para ajudar? A minha memória primeiro, meu pai me chamando, me convocando, né? Vamos comigo, vamos pro trabalho. E aquilo foi começando a fazer sentido, fazer parte da minha vida. Eu era por incrível que pareça, eu era uma criança mais tímida, mais retraída, sempre fui. Amava ler, a minha madrinha, a Tânia Otto, até recente, até agora com 50 anos, ela é viva, graças a Deus, ela me presenteia no meu aniversário com um livro. Minha mãe era professora do magistério, me alfabetizou, me ensinou a paixão pela literatura, pela leitura. A mãe de um grande amigo meu, Rafael Grangeiro, era diretora da Biblioteca Municipal, sempre me estimulando a ler. Então, a minha paixão sempre foi ler. E eu desenvolvi também o hábito de escrever. Eu escrevo sobre tudo, de poesia a crônicas, né? Mas o dia a dia, o meu pai me chamava para trabalhar e depois aquilo fez parte da minha vida, eu já não precisava chamar, eu ia junto, né? Então eu não tenho nenhum trauma com relação a essa memória, muito pelo contrário. Eu agradeço demais ao meu pai, primeiro a disciplina dele, a persistência dele de estar levando, porque a criança, eu devia resistir, eu acho, no início, né? Mas hoje faz parte da minha vida, é o meu lazer. Ou eu estou congregando, ou eu estou com a minha família, ou eu estou trabalhando. Eu não tenho hobby. Eu tinha um esporte que eu pratiquei por 25 anos, foi paraquedismo. Fui instrutor de paraquedismo. Tenho mais de 1000 saltos de paraquedas. Então, como aqui não tem paraquedismo, o hobby principal meu mesmo é trabalhar e gerar. Eu gosto muito da sensação de assinar carteira de trabalho. Isso não é uma soberba, porque eu cresci também ouvindo meu pai falar: meu filho, cada carteira de trabalho é uma família que você é parceiro na construção de uma dignidade, né, e honra. Então isso me agrada, essa sensação. É o único lazer hoje que eu tenho aqui no Vale. Eu moro aqui já há 5 anos. Sim. E por conta da atividade pública que eu tive, eu cheguei querendo anonimato, né? Eu cheguei para ficar mesmo quietinho no meu canto e trabalhando. E nesses 5 anos eu saí 3 vezes para almoçar na casa de alguém, em 5 anos. Foram 2 vezes na casa de pastores da nossa igreja e agora recentemente na casa
no condomínio do arquiteto que trabalha, que desenvolve nossos projetos, que é o Gama, né? Me convidou para um churrasco, eu fui lá. Eu sou muito recluso. Não intencionalmente, porque eu me sinto muito bem em casa. Sim. Eu gosto de estar com a minha esposa, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar com minhas filhas. E quando eu estou em casa, é assistindo programas sobre a atividade que a gente exerce, lendo sobre a atividade que a gente exerce, e até buscando aperfeiçoar o nosso dia a dia aqui, empresarial. E aí você tocou no assunto e eu já ia lhe perguntar, né? De onde veio a veia política? Né? E eu queria saber como foi sua atuação, né, lá em Rondônia. Lá em Rondônia. Foram 20 anos, né? 20 anos ao mesmo tempo eu empreendia, só que eu fui, com a medida em que eu ia me emergindo cada vez mais na política, eu ia me afastando da vida empresarial. Eu falo muito isso, assim, não que seja uma máxima, uma regra, mas na incapacidade de enriquecer ilicitamente, eu estava empobrecendo ilicitamente, porque eu fui me afastando dos negócios da família, para cuidar da municipalidade. Então, a minha família me lançou como vereador a primeira vez, eu não tinha nenhuma intenção de ser político. Vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz a Miguel, né? Não foi por iniciativa sua, foi por vocação familiar. Foi. E por que você? Eu era o mais velho dos netos, eu era o mais velho dos filhos. Eu, na época, aí já adolescente. Porque você estava dizendo jovem. Que era tímido. Era. Né? Mas com o passar do tempo, na adolescência, eu comecei a gostar de estar em grupos. Sim. Né? E aí participei de movimento jovem na igreja, grupo de jovem, movimento de liderança de sala, de grêmio estudantil, DCE na faculdade de Direito, e movimento de associativismo jovem, Lions. Então, e mais as atividades empresariais. E também eu promovia eventos e shows na nossa casa de show lá em Rondônia. A gente tem discoteca e casa de show e hotel. E acabei revertendo aquela timidez e me envolvendo sempre com muita gente. Sempre trabalhando com muita gente. Aí por isso era o candidato natural, já tinha... Era mais conhecido que notícia ruim, digamos assim, o pessoal fala, né? E aí todos os candidatos, de modo geral, a prefeito, vereadores, iam com o meu avô, com a minha avó, com o meu pai, meio que pedir bênção, uma família tradicional. Sim. Então eu sempre, me apoia aí, fala que vai votar em mim, aquele negócio, né, que acontece na política. E aí chegou um ano, minha família chegou e falou, olha, o nosso candidato a vereador agora vai ser você. E eu lembro que eu falei que eu não queria. Não, mas de jeito nenhum. Eu não sei nem o que é quociente eleitoral. Não precisa, a gente faz campanha para você. Eu pedi pouco voto para mim, mas acabaram me elegendo. Essa é a realidade. Eles me elegeram a primeira vez para vereador, e aí depois eu fui para a reeleição. Eu também fui secretário municipal de esporte, pela atividade esportiva que eu tinha, sempre pratiquei muito esporte. Agora que eu estou mais debilitado assim, digamos, mas sempre fiz esporte, não futebol, mas karatê, taekwondo, paraquedismo, academia, né? Na época que musculação, não era fisiculturismo, né? Então a esteira não era elétrica, era tipo Flintstone, você começava a empurrar com a perna assim, tinha umas roldanas ali, você ia empurrando a esteira. E aí nesse meio de eventos, de shows, de atividade empreendedora, acabei me tornando conhecido e no início do trabalho como vereador gostei, eu gostava de trabalhar com gente, eu gosto de lidar com o ser humano e foram 20 anos ininterruptos. Então fui vereador, secretário municipal de esporte, fui vice-prefeito da capital, fui prefeito da capital, fui secretário de desenvolvimento de indústria, comércio e regularização fundiária. Quando eu saí da prefeitura, eu não fui para a reeleição. Eu já pensava em mudar para cá, para o Nordeste, não necessariamente o Vale. Já tínhamos a House aqui em Petrolina, o governador me convidou para ser secretário de desenvolvimento, e é uma pessoa que eu reputo extremamente correta, um homem de bem que eu gosto muito, gosto até hoje, Dr. Confúcio Moura. Aí fui secretário de Estado dele, desenvolvimento, depois ele me convidou para a Secretaria de Educação do Estado e a Casa Civil. Fiquei 5 anos na Casa Civil do governo, gerenciando o governo. Gente, uma longa Aí não aguentava mais e eu vim embora. Eu dormia muito pouco, né, Lê? Eu dormia 3, 4 horas por noite, isso desde que eu me entendo por gente. Sim. Desde adolescente. Eu não lembro de quando eu dormi mais do que 4, 5 horas. Né? E aí eu não aguentava mais.
quando você é mais novo, tudo bem, mas aí eu já estava sentindo falta, meus filhos crescendo, eu não tendo tempo com a minha esposa, que é, assim, eu vivo o casamento dos meus sonhos, é a mulher da minha vida, é minha sócia, é minha amiga, então eu queria estar mais junto com ela. Eu falei, vamos embora, porque se eu não saísse de Porto Velho, eu não saía da política, que eu tinha convites e propostas para continuar em cargos ou em disputar campanhas. E como eu acabei gostando da política, eu falei, vamos embora para poder romper esse cordão umbilical. E aí viemos para cá por causa disso, mas não e a aqui... família, Emerson, nesse meio tempo? Porque assim, tudo bem que para a esposa, para os filhos... Foi ótimo. Foi ótimo, né? Mas para a sua família, pai, mãe, que tinham investido, né, naquela carreira política. Naquela época, quando eu decidi vir, não é da noite para o dia também, porque na vida pública a gente acaba atraindo uma órbita de pessoas, de lideranças políticas, que veem na gente a liderança que vai estar levando eles para onde estiver, né? Então, quando eu decidi, no meu coração, e conversei com a minha esposa, que iria sair da política, isso foi uns 3 anos antes. Aí, as lideranças que estavam comigo, eu fui passando para outros políticos, né? Fulano, você não quer um assessor bom de campanha, uma pessoa boa para trabalhar, fulano de tal, e eu apresentava e fui meio que encaixando a minha equipe em outras lideranças políticas, com outros projetos políticos, né? Então, quando foi em 2018, eu estava leve e a gente já estava com um negócio aqui em Petrolina. Naquele momento, eu já tinha tido uma conversa com a minha família, com meu pai e minha mãe, que eu iria seguir minha vida empresarial, né, ajudando eles no que fosse possível, mas eu ia ter meus planos, meus projetos, e eu queria muito morar no Nordeste. Então foi algo que foi construído, levou alguns anos, mas foi construído para não ter nenhum trauma, sabe? E foi bem tranquilo, graças a Deus. Bom, aí vamos para a parte agora bacana. Como foi que você conheceu o Binha? Binha? Sim, me conta a história aí de vocês. Foi no dia 12 de janeiro. Que é uma baiana. Maravilhosa. Lá em Rondônia. Ela morava lá, ela foi casada com o marido dela, engenheiro, e ela trabalhava num programa das Nações Unidas chamado PNUD. Sim. Ela era consultora do PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. E eu fui casado 7 anos, ela foi casada há 7 anos, eu me divorciei. O meu filho mais velho é desse primeiro casamento, eu divorciei, mas ele ficou comigo. E quando a gente se conheceu, eu estava divorciado e ela também. E eu já era pacote completo, né? Era um homem já com filho. Sim. Pacote completo. E a gente se conheceu no dia 12 de janeiro de 2002. Hoje fazem 21 anos, 10 e quase 11 meses que a gente está junto. A gente se conheceu no dia 12 de janeiro de 2002, no dia 14 de janeiro a gente já estava junto. Nunca mais desgrudamos. Foram 2 dias de namoro pelo MIRC, ICQ. Antigo ICQ, ICQ, né? Sim. A gente ficou conhecia lá à noite. Eu lembro do vestido, eu lembro do perfume, eu lembro de tudo. E minha tia trabalhava com ela e me apresentou. A gente passou aquela noite, dia 12 de janeiro, eu sempre gostei muito de poesia, falando sobre Fernando Pessoa, que é uma paixão que eu tenho, e era uma paixão dela também, né? E a gente passou a noite falando sobre poesia, por incrível que pareça. Em plena discoteca, a discoteca do hotel, e a gente falando sobre poesia e o pagode rolando solto lá. No dia seguinte, fiquei teclando com ela pelo ICQ, e no outro dia, que já era uma segunda-feira, eu mandei um buquê de rosas azuis, que ela disse que gostava da cor azul. Eu fui atrás de rosa azul, não existe. Aí eu falei, e essas brancas aí pode pintar de azul. Aí mandei tingir de azul e mandei entregar para ela. E foi aí assim, a gente... fui visitar naquela noite ela e já fui com uma mudinha de roupa, deixei dentro do carro, já cheio de quintas intenções. Pois é. Então a gente celebra o nosso casamento, o nosso encontro no dia 12 de janeiro. Todo dia 12, há mais de 260 meses, eu faço alguma surpresa para ela, de todos os meses. Todo dia 12. Alguma coisa, um bilhete, uma poesia, um presente, um botão de rosa, vai jantar. Qualquer coisa, um recado no espelho do banheiro, já está servindo, só para manter viva a memória. Sim. Eu acho que a gente, é muito tempo você celebrar um casamento de ano em ano, esfria.
Sim. Então, todo mês a gente aquece a nossa relação, a gente aquece a memória do nosso amor, lembrando do que nós éramos e quem nós éramos antes de nos conhecermos e quem nós somos agora juntos, né? São duas asas juntas mesmo. Ser pai é tudo na minha vida. Eu amo ser pai. Eu acho que eu queria mais ser pai do que ser casado. No primeiro casamento, né? Sim. Ter alguém para você dedicar a sua vida, tentar formar, moldar o caráter e entender que você nunca mais vai morrer nessa terra, nessa vida, porque alguém vai viver fruto do seu sangue, né, da consagração de um ato de amor, isso é muito bacana. A gente sabe que a vida, esse momento passa, a vida eterna já existe, né? Nós já vivemos a vida eterna, o Espírito é um só. A gente vai adormecer e vamos acordar com Cristo. Mas a vida eterna já é essa aqui. Mas a vida na Terra existe um propósito, um projeto de Deus para todas as famílias. E quando a gente tem um filho, a gente sabe que a gente vai continuar com esse projeto vivo nessa Terra. E ser avô? Ser avô é deseducar, né? É estragar, é dar o doce, que a mãe proíbe, que o pai proíbe, é brincadeira perigosa que não brinca em casa. Perigosa assim, não é nada, não vai saltar de paraquedas, né? Sim. Vai jogar pro alto, parar, aquelas coisas, aquelas bobagens que a avó faz. Mas assim, é um pai refinado, né? É um pai que percebe a nuance da personalidade, é um pai que tem mais tempo. Sim. Porque normalmente o pai está construindo um patrimônio, construindo uma vida. Sim. O avô já construiu ou está mais tranquilo. Então, é um pai desacelerado. Ser avô é um pai desacelerado. E se faz coisa que não fazíamos com os filhos. Exatamente. Né? Exatamente. Se faz coisa que eu estou dizendo assim de tempo, não é nem de deseducar, mas de tempo mesmo. De carinho. De atenção, né? Exatamente. Com certeza, tudo isso. Bom, e me fale como aconteceu a espiritualidade em sua vida, essa mudança, né, de uma família católica, né, para ser cristão, evangélico, né, evangélico. Né? Como foi que aconteceu? Nélia, foi impactante. Na vida pública, Paulo fala em suas epístolas, né, em um dos trechos dela, sede, pois, epístolas vivas de Cristo, né, sejam cartas vivas de Jesus. E hoje eu entendo o porquê disso. Que na maioria dos casos, a Bíblia, que a maior parte das pessoas vai ler, é o nosso comportamento. Então, na vida pública, eu lidei com alguns evangélicos, políticos, que eu não gostava do comportamento. Eu tinha muita rejeição a crente. Sim. Porque eu tenho muitos amigos cristãos evangélicos, mas eu tinha rejeição a me tornar crente por causa de alguns poucos casos de maus exemplos. E não tem nada a ver com pessoas, é a ver com Jesus. Eu era o católico praticante, eu ia para a missa pelo menos no domingo, mas normalmente às terças e domingos. Fui do movimento de jovem, era dizimista, coisa mais difícil você encontrar católico e dizer, eu sou católico praticante. Isso. Por quê? Você nasce e é batizado, então todo mundo já é católico. Né? Mas normalmente fala, eu sou católico não praticante. Eu gostava de estar na missa, na igreja, eu devolvia o dízimo com muita tranquilidade, acreditando mesmo na fidelidade da palavra. E aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi ir na missa, fui na catedral. A minha esposa cresceu em lar assembleiano, minha sogra é da Assembleia de Deus, e ela sempre me acompanhou na missa. E nunca me forçou a ir no culto evangélico. Meu filho foi o primeiro a se converter ao evangelho, ainda em Rondônia, e na igreja do Porto, na época o pastor, um amigo meu, ainda amigo meu, é claro, pastor Maurício. Aí eu comecei a gostar da palavra, da pregação, mas eu não me entregava ao evangelho, à leitura da palavra de Deus, nem à oração. Quando chegamos aqui, lá fomos na missa e tudo, e ela falou, amor, vamos visitar algumas igrejas? Poxa, lá em Rondônia eu te acompanhava, me acompanha algumas igrejas. Eu falei, bora, eu vou meio contra gosto, né? Aí eu visitei algumas igrejas, visitamos a Episcopal, a PIB, sabe? Eu gostava da palavra do pastor. E quando eu cheguei na nossa igreja, na Verbo da Vida, alguma coisa aconteceu, assim. Eu gostei da organização,
desde o estacionamento, o acolhimento, a limpeza, tudo. Eu sou muito observador, eu via a estrutura de som organizada, de qualidade. Não que as outras não fossem, mas algo me chamou mais atenção lá. E a palavra do pastor naquele dia foi sobre a pessoa do Espírito Santo. E foi muito funda em mim. E eu falei, é esse amigo que eu quero. O Espírito Santo, que está sempre presente, sempre conosco, tem ciúme da gente, que gosta da gente, um conselheiro fiel que Jesus deixou para cada um de nós, no Pentecostes. E aí eu não fui mais em outra igreja. Eu só passei então a congregar no Verbo, voltei a visitar algumas outras igrejas, mas a minha igreja, fiz o discipulado, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, e aí as coisas foram acontecendo, já são 5 anos, que eu vou completar agora em 2024. Né? Eu visitei o Verbo em janeiro de 2019. E a pandemia, eu falo que foi um momento muito importante para mim, foi um momento em que eu estava meio com um pé no mundo e um pé no Evangelho. Quando fechou tudo, fecharam os negócios da gente, Sim. Eu não tinha a quem me pegar, eu era o irmão mais velho, meu pai morreu na pandemia, na segunda onda, na Delta. Meus irmãos perguntando o que queriam fazer, hotel fechado, discoteca fechada, meu irmão sem fazer show, eu com os negócios da gente fechado. Eu só tive que me pegar em quem? Em Deus. Então mergulhei na Bíblia, mergulhei em fé, mergulhei em oração. E eu falo que a pandemia me ajudou, foi um freio de arrumação na minha vida. Eu não tinha tempo para Deus. E Deus não trouxe a pandemia, não trouxe sofrimento, mas para mim Ele transformou o momento que o diabo trouxe de sofrimento, de dor, de doença, em um ministério, em um momento de comunhão com Ele. Aí eu passei até amor pelo devocional, prazer na oração, e eu não saio mais de casa hoje sem dedicar pelo menos 1 hora da minha madrugada ali para Deus. Antes da gente sair desse assunto, vamos falar do livro, né? Ó, gente, acabei de ser presenteada aqui com esse devocional, Primeiros Passos. Queria que você falasse um pouquinho do livro, né? Como foi, porque você já relatou para a gente que você sempre gostou de escrever. Isso. Né? Mas o devocional é diferente. É diferente, porque é um livro que a gente não escreve sozinho, né? Sim. E o Primeiros Passos é o meu segundo livro. Eu tenho um primeiro livro escrito chamado Fragmentos, que são pensamentos, crônicas, da época que eu estava ainda na vida pública. E eu nunca publiquei. Eu revisei, deixei estar redondinho para publicar. Eu nunca publiquei por medo de ser mal interpretado, porque na política tudo, se puder ser mal interpretado, é. Sim, então, eu tinha certeza. medo de um livro que não tinha nada a ver com política. São crônicas cotidianas do dia a dia. E tem poesia, tem crônica, tem pensamentos, reflexões. E eu evitei de publicar para não causar nenhum mal-estar com nenhum grupo político, né? E aqui o senhor falou comigo no final de 2021, perdão, quando a gente já tinha em mente que a gente ia construir um colégio cristão aqui, e que eu escrevesse as minhas reflexões diárias em um devocional para publicar. E aquilo me alimentou durante a obra, foi fundamental para a minha vida, fundamental para me trazer serenidade nas dificuldades da logística de uma obra tão complexa quanto foi o Colégio Cristão. Foi construído em 9 meses, é uma gestação. E nesse período eu tive uma parada cardíaca, então eu escrevi capítulos até na UTI, mas todo dia eu escrevia um capítulo, todo dia, sem falhar, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. E aí esse ano eu fiz a revisão e a capa retrata, inclusive, o encontro que eu tive com Jesus quando eu morri. Tem aquela música do Belchior. Sim. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Esse ano eu não vou morrer mais. Meu coração parou, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e eu estava dormindo quando eu acordei de madrugada, com falta de ar, e o meu coração estava fibrilando. Só foi o tempo de chegar no hospital, na emergência, o medicamento não baixou, continuou acelerando. E eu lembro quando estava uns 200 e poucos batimentos, 202 batimentos, quando um médico pediu para minha esposa ficar na emergência, na recepção, e ele me levar para a UTI cardiológica, o medicamento não estava funcionando. E foi o tempo que, quando eu cheguei lá, ele me transferiram de uma maca para outra, aí apaguei. Aí o coração entrou em colapso e parou. E eu acordei com Cristo, né? E a sensação que eu tenho é de ter passado uma tarde toda com Ele, caminhando com Ele. E eu retrato isso, eu escrevo sobre esse encontro no livro, em um dos capítulos. E a capa ficou linda. Retrata
esse encontro. Foi a coisa mais impactante da minha vida. Aí bacana, porque no devocional você tem 365 dias. Isso, eu escrevi, são de pequenas reflexões, não é um estudo aprofundado de teologia, de escatologia, não. A intenção, por isso o nome é Primeiros Passos, né? É para aquela pessoa que está iniciando na fé, estabelecer um hábito de leitura diária da Palavra de Deus, de reflexão, sem uma profundidade que traga e que atrapalhe esse hábito. Porque eu li muitos devocionais, muito bons inclusive, que falam sobre Shekinah, sobre a glória de Deus. Então você tem que ter uma Bíblia, um dicionário, digamos, bíblico do lado. Nem todo mundo faz isso. Então eu fiz um que fosse mais simples, eu digo que é uma caminhada num lago mais raso, e depois, com o hábito do devocional, você buscar água mais profunda, né? E que tem muitos escritores bem estudiosos, muito mais estudiosos do que eu, que vão poder alimentar a pessoa. Emerson, qual é a importância dessa sua fé, da religiosidade, da espiritualidade, para lhe conduzir na administração desses 2 grandes empreendimentos que você administra? Primeira importância é a importância de ter um coração ensinável. Eu passei 20 anos liderando e eu percebi que eu estava me tornando muito soberbo. Eu sei, eu faço, eu aconteço e não é... Hoje eu sei que foi tudo pela graça de Deus. Todo o sucesso que eu tive foi pela graça de Deus, misericórdia dele. Para que o encontro acontecesse, para que esse momento acontecesse. Então, eu nas reuniões que a gente tem com as coordenações, com o diretor Fabiano, com a Lígia, com as coordenadoras, com o Júnior, que é pegado nessa visão de educação cristã, eu falo, gente, quando vocês não concordarem comigo, falem, porque nem sempre eu vou estar certo. Só que às vezes eu sou muito incisivo por conta desses 20 anos na vida pública. Difícil se libertar. Me corrijam, me disciplinem, me alertem que eu estou errado quando eu estiver errado. E então, a vida eclesiástica, a vida na igreja, nos torna mais humildes. E a vida espiritual nos torna ensináveis, porque Jesus deu esse exemplo. Ele deu exemplo de como aprendiz, como mestre, mas também ele mostrou que ele crescia em estatura e em conhecimento, né? Então a palavra de Deus fala que Cristo cresceu em estatura e em conhecimento. Ele foi intencional em todas as coisas, e ele também era intencional quando ele dava o exemplo de ser ensinável quando criança. Então a vida espiritual me trouxe muito isso e um sentido de vida. Eu me sentia vazio. Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Não adianta procurar em drogas, em álcool, em sucesso, em dinheiro. Meu irmão, nada supera o preenchimento espiritual que Deus nos traz. Nada, nada, nada. Nem casamento, nem amor, namoro, nada. Se você não é apaixonado por Deus, você não consegue ser apaixonado por ninguém. Não consegue, verdadeiramente. Você pode sentir atração física, e a atração física passa. Sim. A atração física passa com o hormônio, passa com a vida, passa com a idade. Eu não sou quem eu era quando eu conheci minha esposa. Sim. Apesar que eu achar ela hoje mais bonita do que quando a gente se conheceu. Mas o amor é uma decisão. Amar é uma decisão. Eu escolho amar minha esposa todos os dias. Eu não sou apaixonado por ela todos os dias. Tem dias que a gente tem discussões, né? Mas eu decido superar qualquer coisa para amar ela e vencer qualquer discussão. Em que pese também a gente nunca ter brigado em 21 anos. Nunca. A Binha é de uma sabedoria, de uma mansidão sobrenatural. Então eu sou quem eu sou hoje, pela graça de Deus e pela sabedoria dessa mulher. E a palavra diz, né, que a mulher sabe que edifica o lar, não é o homem sábio que edifica o lar. Sim. A mulher transforma comida em refeição, a mulher transforma casa em lar, a mulher transforma relacionamento em matrimônio. Então é a sabedoria dela, a suavidade da mulher que nos constrange a sermos melhores como homens também. Emerson, sair de um empreendimento, né, como a Nord, que você também construiu do zero, né, a Vila Bossa Nova, que é um segmento de festa, né, e vir para dentro de um colégio cristão, né? Cristão, que forma cidadãos, que
São segmentos totalmente diversos. E hoje a gente vê, até nas suas redes sociais, como você se identifica com o colégio, como o colégio é a menina dos seus olhos, né? Como você se identificou totalmente com o segmento. Lá na House você já tinha um know-how que você tinha de sua família, que tinha casa de festa da Nord, da Nord, da House você já tinha também, que você tinha, né, vindo para aqui. Mas no colégio... Fazer cerveja, né? Para fazer educação. Exatamente. O colégio, eu acho que foi uma experiência totalmente nova, que você não tinha nenhuma referência como empreendedor na área. Como empreendedor não. Como gestor, fui gestor público, né? Eu fui secretário de Estado da Educação. Sim. Então, em Rondônia, a gente implementou educação integral, educação indígena, correção de fluxo, referencial curricular, fizemos parceria com entidades como o Sistema S, fiz parceria com a Embaixada Americana, promovi intercâmbio internacional com os Estados Unidos, tudo financiado pelo governo americano. Fizemos o projeto, eles gostaram. Foi o projeto Conexão Roosevelt, o projeto Conexão Mundo e Rondon Roosevelt. Então fizemos muita coisa inovadora em Rondônia. Criamos feira de tecnologia, feira de música chamado FERA, Festival Estadual Rondoniense de Artes. Eu vivi muito intensamente a educação. Minha mãe era professora, então eu tinha essa sementezinha da educação em mim. Algumas pessoas não entendem como pode haver eu digo que eu sou empreendedor cristão e eu empreendo na área de lazer noturno, né? Bebidas alcoólicas, cerveja, fazer cerveja. Eu sei fazer, eu sei operar o equipamento, tem receitas que são minhas, mas é um trabalho lícito e digno como qualquer outro. E eu fui muito resistente a me batizar nas águas por causa disso. Eu, conversando com o meu pastor, eu falei, pastor, olha, minha família toda já batizou nas águas e tudo. Ele perguntou, pastor Edilson, né? E você não batizou por quê? Eu falei, pastor, porque eu bebo. Ele falou, mas qual o problema? Você é alcoólatra? Eu falei, não, eu não adultero quando eu bebo, eu não brigo com a minha mulher, eu não bato meus filhos. Eu fico contador de piada, né? Mas eu bebo e eu gosto de beber, pastor. Ele falou, mas se você quer batizar, batize. Eu falei, mas pastor, tem outro problema, eu bebo e vivo de fazer cerveja. Aí ele falou, você tem alvará? Tem. Você assina a carteira dos seus funcionários? Assina. Então, aos olhos dos homens, você está tudo certo, você está regular. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você, como católico, sabe que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E era vinho com álcool. Quem diz que não é vinho com álcool é religioso. Não é bíblico isso. Porque o mestre de cerimônia, na Bíblia, diz, por que deixa o melhor vinho para o final? O mestre de cerimônia é quem entende. É o sommelier de vinho da época. Isso. Né? Só que, Emerson, aquele vinho servia para o casamento. O casamento não servia para o vinho. A diferença está aí. A gente vê muitos relacionamentos que servem a festas, que servem a bebida, que servem à luxúria, que servem, às vezes, até à promiscuidade. Né? Então, as coisas não pecam. É o coração do homem que peca. Você batizar nas águas, Emerson, se você quer, batize. Mas você vai falar de Jesus onde pastor não fala. Você vai falar de Jesus em cervejarias, no meio empresarial. Então, aonde não tem Jesus, o inimigo está presente, porque não existe espaço vazio. E você vai poder levar Jesus, a memória às pessoas de Jesus, aonde as pessoas não estão pensando em Jesus. E dito e feito, né? Que era onde Jesus ia também, né? Exato, ele ia onde as pessoas eram escorraçadas, né? O leproso era escorraçado, ele era impuro, ele era afastado da sociedade. A prostituta, a mulher adúltera morria e por aí vai. Então, é um exemplo de vida, né? Longe de mim querer dizer que eu sou... uma vida é pouco para nos purificar, buscar a santificação, porque Jesus é tudo. Jesus, ele é puro amor. Eu falo sempre isso. Jesus não ama a mim mais do que ama um pedófilo, mais do que ama um assassino. Ele ama igual. Nada que eu venha fazer vai fazer Jesus me amar mais ou menos. Só que eu faço em memória dele, eu faço em glória a ele, eu faço para honrar e me devotar a ele. E é muito importante a gente entender que ele quer a gente do jeito que a gente está,
Não espera melhorar para se entregar a Jesus, porque a gente nunca vai melhorar. Até brinco nesse período eleitoral, mas você vai votar em quem? Eu falei, qual é o bom candidato? Eu falei, meu irmão, nenhum. Bom só teve um, bom só foi Jesus. Desde que Jesus partiu, a gente só vota no menos ruim, né? A gente não vota no bom, a gente só vota no menos ruim. Que bom foi só ele, e vai ser sempre ele, e é ele que vai nos Sim, apresentar eu quero agora. voltar agora como é administrar o colégio. Então, aí veio o colégio na sua vida. E assim, você disse que tem o know-how da administração pública, mas a realidade aqui é bem... É diferente, É diferente porque a gente trabalha com famílias que muitas vezes a gente ama as famílias do Colégio Cristão, graças a Deus estão aqui conosco, nos honraram, mas o Brasil tem uma relação muito negativa com o setor de serviço. Você vê países mais desenvolvidos em que quem trabalha com mão de obra, com serviço, é valorizado. Sim. Quer seja o faxineiro, o carpinteiro, o eletricista, o garçom. Isso eu acho que é um resquício de escravidão, em que quem presta serviço é menos valioso para a sociedade. Então, muitas famílias não veem a escola como um serviço fundamental na vida delas. Elas acham que elas são fundamentais para a escola. Em parte é verdade, porque os filhos são os nossos alunos, é a nossa razão de existir. Mas o serviço que a escola presta demanda a presença da família na escola. Nós não somos um depósito de filhos. O pai e a mãe têm um papel dentro da escola que é inderrogável para a professora. Se é difícil educar 1, 2, 3 filhos em casa, como que você vai esperar que a professora com 20, 30 vai passar a educação que você não entrega? A gente sempre fala que a escola é a extensão do lar se aquele aluno tiver um lar. Se ele tiver só uma casa, é difícil a gente ser extensão de algo que não existe. Então a gente precisa ter esse entendimento. E a gente traz dentro da formação cristã a excelência curricular. Toda a escola vai ensinar a BNCC. Ponto. Base Nacional Curricular. É obrigatório, não faz mais que o dever. Algumas escolas têm mais provas, outras têm um pouco menos de prova, mas todas vão ensinar a BNCC. O que mais a escola pode fazer? Ensinar princípios, valores, quem nós somos, aonde buscar a nossa felicidade, virtudes. Nós não temos aula de religião no Colégio Cristão. O colégio em que pese eu congregar numa igreja não é um colégio da minha igreja. Não é um colégio do pastor Edilson, ele não é nem sócio. Muita gente acha que ele é sócio do colégio, não é. O colégio é meu, como mantenedor da minha esposa. Nós temos aula de formação cristã. E o que nós ensinamos na aula de formação cristã? As virtudes de Cristo. Liderança, compaixão, amorosidade, generosidade, obediência, honrar pai e mãe, sabe? E na aula de formação cristã, nós não tiramos a escolha religiosa da família. Nós temos muitas famílias católicas, famílias adventistas, batistas, presbiterianas, famílias que são agnósticas, famílias espíritas, que aqui entendem que a gente ensina virtudes que são essenciais para nos tornar uma sociedade melhores. Então, na aula de formação cristã, o aluno levanta a mão e fala: professora, minha mãe é devota de Maria Auxiliadora, como a minha mãe era. Sim. Tá certo ou errado? E a professora responde: obedeça a sua mãe. Vamos falar de Jesus. Professora, meu pai guarda o sábado, tá certo ou errado? Obedeça a seu pai. Vamos falar de Jesus. A gente reafirma a autoridade de pai e mãe, a escolha religiosa da família, e a gente apresenta Jesus na vida dos nossos alunos. Além da excelência curricular, além do esporte, além da tecnologia, além do bilinguismo, virtude, caráter, que filho é para sempre. Qualquer que seja o caráter que ele for formado, é para sempre. E não existe escola neutra. Isso. Não existe escola neutra. Você entrega seu filho num lugar que pode ser o lugar mais perigoso que você pode levar seu filho, ou mais saudável. Em nenhuma escola, o seu filho vai encontrar um ambiente neutro, sabe? Um ambiente em que ele não vai receber influência nenhuma. Vai ter influência, alguma ele vai ter. Qual influência você quer para o seu filho é a escolha da família. Sim, né? Com certeza. Emerson, a gente está mais ou menos encerrando, já faz quase 1 hora. Nossa, não é já? Isso? Deixa eu te perguntar, Sim. Quais são os seus sonhos pessoais e como realizá-los? Nélia, eu já sou hoje o homem mais feliz
que eu podia ser, né? Todo dia Jesus me surpreende. O meu sonho como empreendedor do Colégio Cristão, nós somos os franqueados para o Nordeste da rede cristã, é ver essa visão se multiplicar. Agora a franquia foi lançada nacionalmente em São Paulo, agora no mês de novembro. Já tem dezenas de cidades que vão receber um colégio cristão e eu queria poder ver isso acontecer no Nordeste com mais velocidade, que é onde é a minha área de atuação. Meu sonho como empreendedor cristão do colégio é que o meu aluno, o nosso aluno, seja reconhecido na sociedade, na rua, no shopping, sem uniforme. Que alguém chegue e fale, rapaz, olha o jeito daquela criança, daquele rapaz, daquela moça. Eu acho que ele é aluno do Colégio Cristão, pelas virtudes, sabe? Não é para estampar um outdoor, sabe? Não é, isso faz parte, eles gostam disso. Mas o meu sonho é que ele seja reconhecido pelo comportamento. E como homem, como pai de família, como marido, eu já estou vivendo a plenitude da minha felicidade. Eu falo que quando eu encontrei Jesus, eu não queria voltar. Não queria. Eu sou mais apaixonado por uma esposa que pode existir. Pode existir um homem tão apaixonado quanto. Mais que eu, não. Mas eu confesso que eu nem lembrava da minha esposa. Eu não lembrava dos meus filhos, de conta para pagar, de negócios. Nós temos hoje mais de 300 funcionários no grupo. Sim. E eu só queria estar andando com Jesus. Então, eu vivo cada dia na expectativa do que Jesus vai me ensinar, do que o Espírito Santo vai me orientar a fazer e na expectativa do reencontro. Eu já passei por tive uma parada cardíaca, 2 cirurgias cardíacas, 2 AVCs, eu tive um com 24 anos e outro agora há 2 meses. Então a gente sabe o quanto que é frágil essa vida, né? Sim. Não é uma entrevista de despedida, não, mas a qualquer momento eu quero viver muito. Não, mas eu não vou encerrar assim, eu quero fazer muita coisa, né? Não vou encerrar assim, não. Eu quero empreender mais, eu quero poder chegar a ter 1000 funcionários um dia, 1000 colaboradores um dia, assinar 1000 carteiras de trabalho. Mas assim, eu vivo com muita felicidade e muita satisfação. Como pai, como marido, como empresário, como mordomo de uma visão que Deus nos trouxe aqui para o Vale. Existe alguma palavra ou frase que eu possa lhe perguntar? Qual é a palavra ou frase que lhe define? Que me define? Sim. Tem uma frase que eu falo sempre nas reuniões, né, que é evoluir é cometer erros novos. A gente não pode se acovardar, a gente não pode se paralisar com medo, o medo da falta, o medo da falta de conhecimento, falta de provisão, a falta de recurso, a falta de apoio. A gente tem que avançar todos os dias. O que nós não podemos é repetir erros. A gente fica girando em círculo, né? A gente tem que ter a ousadia de empreender, e quando eu falo empreender, qualquer pessoa pode empreender em casa, na criação de filhos, no relacionamento com o vizinho, com sogro, com sogra, com marido, e você empreende o tempo todo, mas você tem que inovar, você tem que tentar, você tem que ousar, por mais que possa vir a errar. Aquele erro vai ser didático e não repetir o erro. Então, é isso, viver é cometer erros novos. Eu ia pedir a ele, gente, uma dica, um conselho, mas com o que ele falou aqui, já é o encerramento perfeito. Obrigado. Né? Muito perfeito, Emerson, muito obrigada. Nélia, obrigado a você. Eu sei o quanto é difícil a gente falar da gente mesmo. Eu vou falar da minha esposa, meus filhos. Eu sei o quanto é difícil. Mas muito obrigado pela generosidade de compartilhar com a gente. Nélia, eu que agradeço você que tirou esse tempo para nos assistir. E mais uma vez, minha gratidão à Petrolina, a Juazeiro, ao Vale de São Francisco. Eu espero poder honrar essa terra que me acolheu. E poder estar à altura da expectativa das famílias que escolheram o nosso colégio para ser extensão do seu lar. Contem comigo, com a minha esposa, com a minha família, com todos os nossos parceiros de trabalho aqui do Colégio Cristão, nosso time. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muito fruto a celebrar nos próximos anos e décadas aí. Com certeza, Emerson. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu. Esse foi mais um episódio do A Vida de Pornélia Lino no MP Meet Point. Então, o que é que falta? Você ir lá no canal do YouTube, fazer a sua inscrição, MP Meet Point, para ter esse conteúdo e muito mais que a Meet Point te oferece.
A gente vai ficando por aqui, mas aguarde que vem mais novidade.